Oi, gente, começando mais um episódio do nosso podcast e hoje com a presença maravilhosa dessa mulher, que é uma das principais lideranças no estado e no Brasil quando vai se discutir questões trans. Foi uma referência na minha transição e é uma referência para a luta que construo também, que é a querida, companheira, maravilhosa Júlia Santos. Júlia, obrigada por ter aceito o convite, estar conversando com a gente, viu? Grata eu, Duda. Licença para chegar nesse espaço, né? A bênção de quem nos escuta, de quem é alcançado pela nossa voz, pelas imagens. Licença para chegar e é isso, vamos junta. E é muito confortante para mim estar hoje com uma parceira, né? Uma companheira de luta. E nossa luta não vem de agora, já vem de tempos. E é isso, grata pelo convite. Para quem não sabe, nunca teve uma manifestação na cidade que eu fui que eu não encontrei Júlia. Então a gente já se encontrou nos presídios, já se encontrou nos hotéis de prostituição, já se encontrou nas manifestações contra o golpe que é da Dilma Rousseff, contra os ataques aos trabalhadores. E eu acho que isso é um ponto interessante, né, Júlia? As pessoas tentam reduzir a nossa luta trans somente numa questão identitária. Nossa luta é muito maior e muito mais complexa, né? Sim, é isso, né? A gente se encontra nas lutas. E é importante você trazer esse resgate dessa memória e a gente deixar bem negritado, né? Porque muitas das vezes as pessoas nos colocam em caixas e elas supõem que a gente só dá conta de discutir, que a gente só dá conta de pautar questões relacionadas diretamente com a transexualidade ou com a dissidência de gênero. E é importante dizer que a gente pauta também as questões da transexualidade, da dissidência de gênero, mas que, para além disso, a gente pauta várias outras questões sociais, porque são elas que dizem diretamente sobre a nossa existência e sobre a nossa permanência e a nossa inclusão social. Então a gente já dá conta de pautar, a gente dá conta de trazer várias questões para além, porque nós somos sujeitas, sujeitos e sujeitos interseccionais e a gente tem a gente luta cada vez mais por estar na cerne da sociedade, por uma não marginalização das nossas corpos, e isso diz de várias outras questões que não só da transexualidade. E eu acho que quando me perguntam isso também, eu falo, não sei se você concorda comigo, que mesmo se nós tratássemos somente da questão trans, a questão trans é uma questão estruturante para o Brasil também. Porque tem modismo chamar a nossa luta de luta identitária. Sim. E eu sempre refuto esse rótulo, porque eu digo assim, a nossa luta não é só identitária, ela é estrutural. Reduzir o movimento feminista a uma questão identitária é um erro. Porque o movimento feminista é um movimento econômico, por exemplo, está discutindo distribuição de renda. Reduzir o movimento negro a um movimento identitário é um erro, está discutindo segurança pública. Né? Nós temos a terceira população carcerária do mundo, composta sua maioria por pessoas negras. Reduzir o movimento indígena ao movimento identitário é um erro. O movimento indígena está discutindo questões ambientais. E reduzir o movimento trans a questões identitárias é um erro. Está discutindo educação, moradia. Quer dizer, é uma questão muito mais complexa. Tem que lembrar que a UFMG mostrou que a maioria das, acho que 91% da população trans em Belo Horizonte não concluiu o ensino médio. Então a gente está discutindo educação, moradia, questões muito mais profundas na sociedade. E mesmo se fosse só questão trans, esse só já é muita coisa, né? Sim, com um olhar pautado por nós, com nós, e que não é só para nós. Quando a gente pauta as questões trans, as questões da dissidência de gênero, e aí eu gosto de trazer essa questão da dissidência de gênero, porque tem vários outros corpos marginalizadas que não estão dentro da cisgeneridade, que não são alcançadas pelos privilégios, e eu falo de privilégio quando se trata de pessoas brancas cisgêneras, mas eu falo também do lugar de pertencimento, do lugar hoje de acesso de pessoas cisgêneras não brancas. Eu trago essa questão da dissidência de gênero para dizer que não somos só nós, pessoas travestis e transexuais, que somos apartadas socialmente. Existe aí também essa dissidência, existem aí pessoas que não
se enquadram ou se não se veem dentro da transexualidade, mas que não são abarcadas pela cisgeneridade. E quando a gente traz esse olhar a partir das nossas questões, é o que você diz, não só já abarcaria tantas outras questões sociais, porque nós temos marcadores sociais que nós trazemos nas nossas corpas, nós temos marcadores sociais que nos apartam socialmente. E aí a gente vai discutir educação, a gente vai discutir mobilidade social, a gente vai discutir moradia, a gente vai discutir também as questões ambientais, porque elas não têm uma correlação com a nossa existência, elas têm uma relação direta com a nossa existência. E com a sua luta principalmente, né, Júlia? Porque assim, porque será que você citou marcadores sociais? Aí um detalhe importante antes. Júlia, que é candidata a deputada estadual e pode ser, e tem que ser, sobretudo nesse contexto de crise, a primeira deputada estadual trans eleita aqui em Minas e uma das raras no Brasil. Sim. Mas para além da questão trans, quando você traz os marcadores, você também é uma mulher quilombola, negra. Traz um pouco da sua trajetória, porque eu acho importante, porque é um contexto eleitoral e a gente quer te eleger, e a sua luta é tão importante para muita gente, como foi para mim e é para mim também. Eu acho importante as pessoas conhecerem um pouco sobre a sua trajetória e esses marcadores, como influenciam a sua vida política. Sim, vamos tentar fazer um resgate rapidinho, né, de como a Júlia Santos se entende enquanto um sujeito, uma sujeita política. Já muito cedo, né, com 12 anos, cheguei no Quilombo Manzo, e ali, que aqui, né, nos pés da Serra do Curral, né, onde a gente sofre agora diretamente com o aumento da licença predatória da mineração. E é importante também dizer que nós somos mineiras, mas não somos criminosas. Eu tenho dito isso muito, porque ali no Quilombo Manzo a gente isso, né? A gente também pauta questões ambientais não só, porque é das áreas que vão ser mais atingidas agora com o aumento da mineração. E aí eu chego no Quilombo Manzo com 12 anos e ali eu fui me entendendo enquanto uma sujeita no resgate ancestral, numa percepção da minha negritude, porque até isso a branquitude nos rouba. Né? Até o direito de nos reconhecermos. A branquitude, ela diz desses apartamentos sociais, ela diz também quem pode, quem não pode, e aí ela nos dita esses lugares. E aí, ali no Quilombo Manzo, eu talvez com o start da minha avó, que para mim é uma das minhas referências de vida, uma das mulheres mais feministas que eu conheci na minha vida, e que também não traz esse discurso do feminismo, mas traz na prática, né? A gente, enquanto preta, a gente carrega dessas lutas e bebe dessas fontes. E ali ela trazia questões tipo assim, por que a gente não está no asfalto? Por que a gente não está nas universidades? Por que a gente não está compondo esses lugares? E aí isso foi um start para mim, né? Sou neta, né, como eu disse, da Dona Figênia, da Mamete Munhandê, sou filha da Macota Cássia. E aí eu e minha mãe, a gente começa a entender dessa necessidade de ocupar os espaços da cidade, de ocupar esses espaços sociais, muito levadas por esses questionamentos da minha avó, né? Que foi uma mulher lavadeira, que veio de Ouro Preto, negra retinta, que ajudou a construir também essa cidade. E aí, a partir disso, a gente se entende dentro dessa necessidade. A gente já caminhava em alguma medida com o movimento negro, mas eu começo a entender que o movimento negro não trazia as minhas questões, não me pautava, enquanto uma pessoa dissidente de gênero, enquanto uma pessoa LGBT, mas que também o movimento LGBT não trazia as minhas questões enquanto preta. E aí, nessa história de descer para o asfalto para entender a língua da branquitude, para trazer para os nossos, a gente tem, né, uma questão muito ancestral que é aprender a ler para ensinar os nossos camaradas.
a gente desce para a cidade. E aí foi muito no movimento eu lembro lá há quase 20 anos, né, um movimento de tomada do espaço público, do direito à cidade, que foi o Fora Lacerda. E aí dentro do Fora Lacerda também foi me entendendo enquanto uma pessoa dissidente de gênero, enquanto uma pessoa trans, enquanto uma corpa sujeita. E ali, naquele tomamento, é importante a gente trazer esse resgate da memória, que foi um estopim para as coisas. Primeiro que não só o direito à cidade, como a autonomia das corpas. Quando uma argentina faz um topless na Praça Raul Soares e é presa por isso, e a gente entende, cada vez mais estão avançando sobre o cerceamento das nossas corpas, sobre as nossas existências. E ali a gente vai para a rua e vai para o embate dizer que a cidade era nossa, que nós tínhamos direito à cidade, assim como todas as outras. Foi o gradeamento dos espaços das cidades. E aí que vem a retomada, é importante negritar que é a retomada do Carnaval de Belo Horizonte, que é um carnaval político, eu ainda insisto nessa. Lógico que várias outras pessoas se apropriaram no lugar de tomar posse dessa luta também. E também foram por um lado comercial, que é super legítimo. A gente também tem que entender que hoje várias pessoas vivem do Carnaval de Belo Horizonte. Várias pessoas que monetizaram o Carnaval conseguem hoje... lógico que a pandemia teve um hiato, também a gente tem que ter essa noção, mas que várias hoje pessoas conseguem sobreviver e viver a partir do Carnaval de Belo Horizonte. Desse carnaval político, que isso também é política. E aí, sou uma das entusiastas, eu gosto de dizer assim, entusiastas, percursoras talvez, da retomada do Carnaval de Belo Horizonte, que a gente toma a cidade com as nossas corpas, carnavandalizando a cidade, que é isso. E é importante dizer que naquele momento a gente reivindicava que as nossas corpas pretas, a figura da mula-lata, né, que é benquista só nos 4 dias de carnaval, a gente estava disposta a tomar de assalto a cidade para além dos 4 dias. E a gente segue aí numa luta que transborda desse período do Fora Lacerda, que aí também é importante dizer de uma movimentação política que foi muito emblemática para a cidade, foi a Muitas pela Cidade que Queremos, onde, em alguma medida, eu construí lá no início, muito receosa também, porque é isso, a gente tem receio dessas movimentações que traziam uma novidade dessas construções coletivas. E aí, logo depois, eu também me coloco à disposição de mais uma disputa, que é o cenário político. Já pesquiso gênero atrelado à raça há mais de 12 anos, me colocando aí também como uma referência no Estado e no país, compondo esse time das referências, né? E naquele momento pleiteamos aí a deputada estadual, onde fomos quase 5 mil votos, e para uma eleição sem estrutura nenhuma foi... eu brincava, falava assim, eu queria muito ter pelo menos 1.000 votos para não passar vergonha. E foi muito motivador perceber que quase 5 mil pessoas acreditavam nessa travesti preta, doida, que faz os corres na cidade. E entender dessa trajetória política, né, da luta contra o desencarceramento da nossa população LGBT, principalmente do recorte das nossas trans, entendendo que se o Estado não dá conta de acautelar as nossas corpas, ele tem que nos colocar para fora. Não tem que nos manter nesse sistema de aprisionamento das nossas corpas. E nós já entendemos isso, e muito de perto, juntas, entendemos que o Estado não dá conta de colocar as nossas corpas nesse sistema. E aí, nessa luta antiprisional, nessa luta por um SUS digno e, de fato, que alcance a todas, que o SUS cumpra, de fato, uma das suas primícias, que é a saúde integral a todas. E dentro dessa luta,
mais uma vez, né, eu me encontro no cenário político, fui assessora parlamentar durante 4 anos, atuando nas pautas LGBTs e também de povos e comunidades tradicionais, onde me coloca cada vez mais perto das minhas e dos meus. E aí vem a minha trajetória, e nesse cenário político eu entendi que não seria sozinha. Entendendo enquanto mulheres negras, entendendo de um cenário que cada vez mais da urgência de mulheres pretas ocuparmos esses espaços de decisão, de termos a caneta na mão e de não mais só com o pé na porta, que a gente também já está bem cansada com o pé na porta, a gente quer a chave para entrar, a gente quer o tapete vermelho. E dentro dessa lógica, eu me junto com Tainá Rosa e Lauana Chantal, e a gente pensa Mulheres Negras Sim, que vem muito umbigado com Mulheres Negras Decidem, que é uma movimentação nacional de mulheres negras, de aquilombamento nos parlamentos e de tomamento do poder. E aí a gente coloca a nossa chapa coletiva à disposição, também candidatas a deputadas estaduais, entendendo da necessidade e da urgência, que não foi só as últimas eleições que foram de mulheres negras, foi as últimas eleições, essas eleições, e sempre vai seguir sendo, porque a gente já dá conta de trazer as nossas pautas, a gente já dá conta de vocalizar as nossas, porque historicamente a gente foi base. Historicamente, a gente foi base de construção de vários partidos, não só os de direitas, mas também como os partidos de esquerda, a gente foi base. E a gente não quer mais estar só nesse lugar de base. A gente quer construir, e não é só uma candidatura identitária, não é só uma candidatura para trazer representatividade. A gente está disputando real esse lugar, e é cada vez mais real a nossa estada e a permanência nesses espaços. Arrasou! Qual que é o número, Júlia? É 50-111. Gente, vocês podem... Essa trajetória que ela resumiu aqui, né, que eu vou fazer o resumo do resumo. Uma luta pelos corpos, pela cidade, pela saúde, pela educação e segurança pública. Tudo isso construído coletivamente, sob uma perspectiva que foi historicamente apagada de uma mulher quilombola, negra e trans. E o que eu acho interessante também, que aí eu queria ver sua opinião, porque nas eleições desse ano estão discutindo muito que vão ser as eleições climáticas. E nós entendemos a importância, porque estamos no contexto de emergência climática. Sim. E o trabalho e a luta que vocês fazem no Quilombo já era uma luta ancestral em defesa do meio ambiente. Mas nessa eleição climática, estão discutindo que vão se destacar as candidaturas climáticas, que é importante. Mas eu tenho um receio de que outras pautas que são tão relevantes que você carrega estão ficando marginalizadas nas eleições desse ano. Qual que é a sua opinião? Você acha que está acontecendo isso também ou não? Sim, é importante dizer que a gente, enquanto preta, enquanto sujeitos quilombolas, a gente entende desse aquilombamento, dessa chegança, de cada vez mais uma construção coletiva. E eu brinco, mas que é real. Nós somos tão generosas que nós recebemos várias dentro das nossas lutas. Entendendo da importância de pessoas não negras cada vez mais chegar para perto e cada vez mais levantar as nossas questões de uma luta antirracista. É importante cada vez mais que pessoas cisgêneras entendam e cada vez mais caminhem juntas com nós, pessoas trans, travestis e toda a dissidência de gênero, porque não são só as nossas questões. Durante muito tempo, o lugar de falas ficou na moda, ficou em voga, mas eu costumo dizer que o lugar de fala se tornou um lugar de conforto, onde as pessoas se veem nesse lugar confortável de não pautar as nossas questões. Eu não sou negra, então não vou pautar as lutas antirracistas. Não, cabe a branquitude pautar, cabe a cisgeneridade pautar as nossas questões. Entendendo dessas necessidades, as últimas eleições, graças ao universo e graças a essa sociedade que tem se visto cada vez mais sensível às nossas questões,
conseguimos eleger várias mulheres negras, conseguimos eleger várias mulheres trans, travestis no país. Mas que é importante a gente dizer que não foi só nas últimas eleições, não foi uma moda, não foi um movimento que passou. Não, a gente chegou em alguma medida, a gente está chegando em alguma medida, mas é importante a gente dizer que não foi só as últimas eleições, será essas eleições e será várias das outras, e vai ser várias outras, porque a redemocratização desse país, ela só vai ser real com a alternância de poder, com aquilombamento de fato e com as mulheres trans, com as travestis e com as mulheres negras. Não dá mais para a gente manter esses homens brancos, cisgêneros, nesses lugares de poder. Não dá mais. A gente já dá conta, como eu já disse, como a gente tem trazido cada vez mais, a gente já dá conta de pertencer, mas que também é importante naturalizar a nossa estada e a nossa permanência nesses espaços de poder. Tem que ser natural Duda Salabert hoje no Congresso Nacional. Tem que ser natural que Júlia Santos ocupe a Assembleia de Minas Gerais. E a permanência das nossas corpas. E a permanência segura das nossas corpas nesses espaços. Porque o Estado, com a naturalização, ele também tem que garantir uma viabilidade de governança, uma viabilidade, de fato, das nossas corpas nas casas legislativas. Não dá mais para a gente conviver cotidianamente e corriqueiramente com a violência política. Violência política que vai de encontro mulheres negras, mulheres trans e travestis. Porque tem um marcador social e a gente precisa dizer dele. A gente entende que cada vez mais a violência política ela vai de encontro mulheres, mas que também ela chega numa carga muito maior a mulheres trans, travestis e a mulheres pretas. Então é isso. É uma eleição climática, sim, mas que nós também discutimos o clima. Nós também discutimos socialmente. Não são só grupos, porque hoje as pessoas fetichizam as nossas corpas. E é muito importante dizer disso. Nós somos o fetiche das últimas eleições e que hoje querem nos apagar, querem nos apartar. E hoje elegem outras corpas como esse fetiche social. Mas dizer que nós caminhamos juntas. Nós não estamos apartadas. E nós vamos de bonde. Nós vamos de bonde com o cocar, a gente vai de bonde com os turbantes. E também vamos de bonde com as nossas corpas sujeitas e as nossas corpas marginalizadas. Maravilhosa! Por isso que a gente estava comentando aqui nos bastidores, Júlia, da importância. Porque a gente tem que fazer essa bancada em esfera federal e esfera estadual. Pela primeira vez na história desse país, existem candidaturas trans com chances reais de fazer uma bancada no Congresso Nacional e também em esfera estadual. A Júlia tem chances reais de vitória na sua candidatura coletiva. E quantas tombaram antes e quantas lutas foram construídas para que nossos corpos chegassem aqui com essa chance de vitória. Então, o voto de vocês pode fazer história, elegendo a primeira deputada estadual trans negra da história de Minas Gerais e a primeira deputada federal trans da história de Minas Gerais. E é importante o mandato federal estar articulado com o estadual se a gente quer mudanças estruturais mesmo, né? E aí, nesse ponto, Júlia, você sendo eleita, porque nós vamos poder, e peço para compartilhar muito a candidatura da Júlia, e você sendo eleita, quais são as pautas principais que você pretende desenvolver na Assembleia? Sim, o que a gente estava conversando de fora, né? Nos bastidores. É muito importante que a gente esteja cada vez mais próximas e afinadas dessa necessidade de ocupar tanto federal quanto estadual. É isso, é a tomada do poder. A gente quer todas as casas. Mas a gente não quer o poder só pelo poder. A gente quer o poder para mudar a realidade das nossas, dos nossos. A gente quer esse poder para dizer que nós construímos política com as nossas mãos pretas, com as nossas mãos dissidentes, com um outro fazer político. É um outro olhar e é um outro fazer político.
E é importante dizer da necessidade que você ocupe esse lugar hoje no Senado Federal, porque é lá que diz e dita sobre os nossos corpos. A gente vai conseguir desatrelar, por exemplo, ao serviço no SUS, ao serviço de saúde, desatrelar ele às genitálias, é lá no Congresso Federal. É lá que a gente vai conseguir, de fato, cada vez mais, a demarcação das nossas terras quilombolas, das nossas terras indígenas, das nossas terras. É lá que acontece. Por isso que é muito importante ocuparmos esse lugar. E aí, mais uma vez, dizer que nós já damos conta de trazer, para além das nossas pautas trans, várias das outras. E aí, a importância de mudar esse cenário aqui também em Minas Gerais. Hoje, em Minas Gerais, nós temos um projeto que colocam, por exemplo, as nossas causas trans. Minas Gerais como um exemplo para todo o país, só no sistema prisional, né? E não foi, e que não é só. Hoje, em Minas Gerais, nós já temos o direito, por exemplo, da carteira de nome social, que ela independe do processo da retificação de nome e gênero, mas que a gente precisa ampliar cada vez mais. E dentro disso, das nossas propostas, a gente diz da necessidade de cada vez mais mulheres negras, conquistarem a autonomia dos seus corpos, a autonomia das suas corpos. E a autonomia, ela passa pelo processo da educação, ela passa pelo processo, principalmente, da empregabilidade. E é tirar essas mulheres dessas marginalidades. Então, também é um dos nossos compromissos, cada vez mais pautar e cada vez mais propor, fiscalizar e efetivar leis que alcancem mulheres, mulheres negras e toda essa dissidência de gênero. Também uma das nossas pautas, a descriminalização das drogas. Porque a gente diz da discriminação das drogas, porque a gente está aí com cada vez mais, e esses 4 anos a gente vem vivenciando a luta contra as drogas, que não é a luta contra as drogas, é a luta contra as nossas corpas, porque o aumento do genocídio da população negra está cada vez mais latente na sociedade. E a gente dizer que ninguém é preso, ninguém é acautelado, ninguém é violentado por simplesmente farelos de drogas. Porque a gente diz que a gente afirma e gosta de negritar que essa guerra ao tráfico, ela só cada vez mais fomenta o genocídio da população negra e ela não bate na porta daqueles que andam, que seguem aí com helicópteros com várias drogas, né? Enfim, é uma das nossas pautas também esse compromisso com a descriminalização de todas as drogas. Também um compromisso com a população LGBT, cada vez mais cada vez mais marginalizada, cada vez mais sucateada às políticas públicas, as poucas políticas públicas que nós avançamos enquanto população LGBT. E é um dos nossos compromissos cada vez mais avançar. E um dos nossos compromissos também é que a favela cada vez mais tenha vez, que o quilombo mais tenha vez, que povos e comunidades tradicionais tenham vez. Hoje nós já temos, por exemplo, uma lei que garante o reconhecimento do Estado enquanto territórios tradicionais. Mas até hoje nós não tivemos na Assembleia de Minas Gerais um deputado, uma deputada que propusesse e garantisse de fato esse reconhecimento das nossas terras enquanto territórios tradicionais. Então é um compromisso também com o nosso povo preto, o reconhecimento do território tradicional enquanto um território reconhecido e alcançado pelo Estado. E fica um convite para todas, todos e todes conhecer as nossas redes sociais, chegar mais próximo da nossa campanha, conhecer as nossas pautas e também propor, porque isso, a construção coletiva não é só Lauana, Júlia e Tainá, ela transborda também para a sociedade. Então fica esse convite para as pessoas vir construir junto com Mulheres Negras Sim. Estamos aí às beiras, às vésperas da eleição. É uma eleição onde a gente tem dito cada vez mais sobre essa importância, mas que também sobre um autocuidado. Tenham cuidado também com as suas, com os seus, com os nossos pares, porque é cada vez mais uma eleição violenta e não dá para a gente perder esse autocuidado
diante, por exemplo, de um cenário de pessoas que comemoram dando tiro para cima. Então, é um convite também para esse autocuidado. Vamos construir com mulheres negras, sim. Espalhem a palavra. Disseminem cada vez mais a nossa proposta. E é juntas que a gente vai tornar Minas Gerais um estado mais plural e mais possível às nossas existências. Gente, e olha que nós nem falamos que a Júlia ainda é atriz, é escritora. Então, assim, para conversar, a Júlia precisaria de horas e horas. Mas eu quero resumir dizendo que a Júlia é importantíssima e você é muito importante para o Brasil. Porque você consegue transitar em espaços que dificilmente a gente encontra pessoas transitando. Na arte, na política, discutindo profundamente, a partir de uma vivência, a questão trans, questões raciais, tem uma formação sólida, porque passou pela academia e tem um olhar também da academia, mas tem uma formação nas ruas e no quilombo. Assim, eu tenho uma admiração profunda por você, profunda mesmo. Torço muito para que você seja eleita. E você conseguiu esse trânsito todo, e eu sei que ele é coletivo, tendo estruturas racistas, LGBTfóbicas contra você. E longe de romantizar a sua experiência, a sua vivência, mas que traduz também uma força muito grande, sem perder a delicadeza da poesia que há em você. Torço muito para a sua eleição. Obrigada por ter vindo, obrigada por existir. E agradeço muito por ter sido e por ser uma referência para o meu ativismo, para a minha construção subjetiva e política. Obrigada, viu, meu bem? Eu que sou grata, vamos junta. E é isso que você disse, né? É com o pé na ancestralidade, com o pé na coletividade que a gente vai seguindo, né? Hoje eu só tive viabilidade, coragem e força para colocar minha corpo à disposição, porque junto, né, veio Lauana Chantal e veio Tainá Rosa, são mulheres negras, periféricas. Tainá é uma mulher favelada, onde nós temos as nossas lutas são bem interseccionais, onde a gente se mistura, a gente não se atravessa, a gente se mistura, e é isso. Essa força, essa coragem também vem dessa trajetória, dessas várias outras mulheres que eu sou construída, que eu sou constituída, né, da minha mãe, da minha avó e de Dudas também, né? Eu sei que eu te antecedo, né, na luta, na militância LGBT, mas que também eu bebo da sua força, da sua coragem, da sua persistência de ocupar esses espaços. Então eu também me referencio muito em você, na sua luta, na sua coragem, e nós vamos juntas, porque é tudo nosso e nada deles. Qual que é o número? 50-111. 50 é o quê? 50 sol, né? E é isso. Lá vem, o nosso jingle é muito bonitinho, né? Que ele fala: e lá vem elas, a rua parou pra olhar o nome delas. Lauana, Júlia e Tainá, meu voto é certo, não duvidei. 50-111, porque a favela tá na frente outra vez. Arrasou! Júlia, obrigada. Gente, bora compartilhar esse podcast, esse episódio o máximo que puder. Nós temos que eleger essas mulheres poderosas. Minas Gerais ganha e o Brasil ganha, porque para além das questões que estão propondo do ponto de vista programático, há uma questão mais profunda de fazer uma política de outra forma, com o olhar e com o pé na ancestralidade. Gente, um beijo. Obrigada, Júlia. Bora compartilhar esse episódio, gente.